nós vamos averiguar ou vamos observar com muita precisão o que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Que tempo é esse? O que está se passando? E o que Jesus falou sobre este tempo? Abre em Mateus capítulo 24. Primeiramente no versículo 37 até o 39, mas vamos primeiro no 37, lógico. Glória a Deus. Tudo bem aí? Já se situaram? Ok. Me acompanhe então, tá? Não fica lendo, mas olha para cá, vamos ver juntos isso. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que não está falando a volta, mas a vinda. E quando trata-se de a vinda, não está dizendo que ele vai pisar aqui, ele vai pisar aqui na volta. Amém? Mas na vinda, ele vai ficar nos ares para o arrebatamento. Tá, isso está dito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, de 1 a 3, ele disse, não turbeis o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não tivesse eu vos diria, mas vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, virei. Eu não disse, eu voltarei, mas virei a vós, vos levarei comigo, para que aonde eu estou, vós estejais também. Amém, amados? Amém. Então ele está dizendo aqui, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo o seguinte, vai ser semelhante. Vai ser parecido. Vai ter uma semelhança quando o Filho do Homem, ou ele estiver para vir. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, no 38, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não a volta, mas a vinda. Ok. Diz aqui que eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Não tinha vindo o dilúvio, mas ele entrou na arca. E depois de 7 dias veio o dilúvio. Depois nós vamos ver isso. E estavam acontecendo muitas coisas ao povo pré-diluviano. E o que estava acontecendo lá, como Jesus disse aqui, como foram nesses dias. Então nós temos que ir lá para nós vermos o que estava acontecendo lá. Então está em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ver alguns versículos ali, amém? Ok? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas quem são esses tais filhos de Deus? Anjos. Anjos, eu vou provar que eram anjos. Anjos que não guardaram o seu principado e vieram aqui. Mas como? Tiveram relação com as mulheres, os anjos podem ter relação. Nesse caso, aconteceu porque quando eles saíram do seu estado natural, eles se materializaram e entraram neste domínio e tiveram relação com estas mulheres, como diz aqui, que escolheram as mais formosas
para eles e tiveram relações com elas. Foram aí que nasceram os gigantes, os nefilins. Em Jó, capítulo 38, versículo 7, dá para provar que eram anjos, quando diz lá: quando as estrelas da alva cantavam juntas, os filhos de Deus se rejubilavam. Está tratando de anjos. Como diz também em Jó, capítulo 1, versículo 7, que houve reunião, capítulo 1, versículos 6 e 7, e houve a reunião dos filhos de Deus, anjos, e veio Satanás no meio deles. Também diz em Gênesis, capítulo 18, quando aqueles homens, 3 homens, vieram falar com Abraão, eram anjos. Em Gênesis, capítulo 19, de 1 a 3, 2 anjos foram, daqueles que estavam falando com Abraão, eles foram até Sodoma e Gomorra para destruir, ou seja, para tirar Ló de lá com a sua família, para tirar fora, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando aqueles anjos chegaram lá, Ló os convidou para que entrassem em sua casa e ceasse, jantasse com eles. E quando aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra viram, quiseram pegar aqueles anjos e ter relação com eles. Então estavam como homens, como figura humana mesmo. Então isso são provas, só para dizer para vocês, que realmente eram anjos, que saíram do seu domínio e entraram aqui, saíram do seu estado natural e entraram aqui. E tiveram relação com essas mulheres. E aí o que aconteceu? Estão entendendo até aqui? Amém? Ok. Então disse o Senhor, no versículo 3, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Ele está dizendo em outra tradução, não contenderá o meu espírito. Está nessa tradução, por isso que você fez assim, é isso? Está assim, né? Não contenderá, não é isso que está aí? Não contenderá o meu espírito com o homem, ou seja, não dá mais para que o meu espírito fique lutando com o homem para ver se eles sejam libertos disso, para ver se eles se libertem disso. E eu já não aguentava mais aquela situação. Pois este é mortal, ou carnal, na sua tradução dele está carnal, e seus dias serão 120 anos. Ali Deus, ele limita a idade do homem, que chegava a 500, 600, 700, 800, 969, como chegou a idade de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na terra. E aí vamos continuar. Haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os anjos, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Quando começaram a acontecer essas coisas, a perversidade começou a se desencadear de tal maneira que isso pesou no coração de Deus. Eu posso dizer que a perversidade é o último estágio do homem com relação ao pecado, com relação à sua maldade. Ele vai cometendo até que chega uma coisa que fica incontrolável na própria vida dele. Ele não consegue se dominar mais. E aquilo então se torna perversidade. É o que estava acontecendo lá. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito, de tanta perversidade que havia. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas gerações de Noé. Ele era justo, homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus.
Diga, eu preciso andar continuamente com Deus. Precisamos andar continuamente com Deus. Aleluia. Então chegou um ponto crítico, de tal modo que, como se Deus tivesse falado, foi até aqui. É até aqui, não dá mais. Chega. E aí, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, no versículo 11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. O que você está vendo nesses dias? O que estamos assistindo nesses dias? O que será que nós estamos vendo nesses dias? Fora os acontecimentos de terremoto, ciclones. Ah, mas aconteceu também lá, por exemplo, em Lisboa, em 1800, não sei o que veio um terremoto e destruiu Lisboa. Mas era raro. Agora é uma coisa constante. Eu estava vendo as cenas lá de Moçambique, na cidade de Beira, que é a capital. Beira, né? Que é a capital. E na praia, o mar estava devolvendo os mortos. E havia pilha de mortos assim na praia. Quem que viu isso? Uma coisa estarrecedora de ver. E terremotos assim, subsequentes, que não é um terremoto aqui hoje, outro daqui 10 anos, não. Está acontecendo intermitentemente os terremotos e tantas coisas que nós estamos vendo, os ciclones, os tsunamis e tantas coisas. Guerras. Tem hoje 80 guerras, ou mais de 80 guerras no mundo. Nós estamos assistindo. Em muitos países da África estão em guerras constantes. O Oriente Médio, então, é um barril de pólvora, a Síria em guerra, e várias nações que estão ao redor e de redor em guerra. São mais de 80. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. É como se ele estivesse dizendo, é até aqui, para mim chega. Não dá mais. E a gente sabe o que aconteceu. Mas, como será que nós estamos lidando com tantas coisas? Como será que estamos vendo tantas coisas acontecerem ao nosso redor, diante dos nossos olhos? Tem muitas coisas que para nós, como eu digo, igreja, que estão se tornando normais. Que parece que é natural isso que está acontecendo. Nós já não nos espantamos mais com tantas coisas. Você quer ver o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20? Aleluia, Deus é bom, amém? É alerta, se chama alerta. Nós vamos ver com clareza algumas coisas que dá para a gente arrepiar e começar a nos despertar, porque nós precisamos despertar para muitas coisas. Vamos lá, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames,
Até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns com os outros, homens com homem, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido. O que eu tinha falado lá, de perversão, para fazerem coisas inconvenientes. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Tudo que ele está falando aqui, a partir do versículo que nós começamos a ler, está no tempo verbal passado. Não está ainda no presente, como nós vamos ver daqui a pouco. Está no passado. Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo a Sodoma e Gomorra e nos tempos de Noé. Porque ele falou no tempo passado. Amém, amados? Aqui dá para ser claro, dá para entender claro isso. Ele está falando que o próprio Deus, chegou um momento que teve que haver penalidade devido ao seu erro. Quando começou a haver aquele tipo de sensualidade, diz que Deus mesmo os entregou a um sentimento pervertido, ou seja, incontrolável. Porque não deram glória a Deus e começaram a fazer tudo que eles queriam e que dava na cabeça. Agora, vem comigo aqui, vamos ver uma coisa. Hoje nós estamos considerando normal que, por exemplo, deputados se casam com pessoas do mesmo sexo. Ministros, que está aí na mídia, ministros se casam com pessoas do mesmo sexo. Governadores se casam com pessoas do mesmo sexo. Parlamentares se casam com pessoas, muitos, né? Se casam com pessoas do mesmo sexo. Os casais, casais não, né? Não posso falar casais. São pessoas do mesmo sexo que estão namorando a olhos vistos nas ruas. Mulher com mulher, homem com homem. E já está sendo considerado normal. A mídia já nem fala mais. E mesmo para nós, já estamos considerando isso como coisas normais. Agora, isso não é nada, isso entrou dentro da igreja. Eu não estou dizendo que nós vamos deixá-los de amar, de amá-los. Não, isso nunca. Nós vamos continuar amando as pessoas, mas nós não podemos ser coniventes com o pecado deles, porque nem Deus é conivente. Lógico, muito menos Deus é conivente. Deus continua amando-os, mas não é conivente com aquilo que estão fazendo. Agora, chegou dentro da igreja já, os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. E estão entrando de um jeito e saindo do mesmo jeito. Porque elas não estão sendo libertas e muitas igrejas não estão se importando com isso. Que as pessoas podem, se as pessoas podem entrar, lógico que podem. Porque não é vetada a entrada dessas pessoas. Mas o nosso propósito é que elas sejam libertas. Que elas não fiquem na mesma situação. Que elas sejam ministradas e libertas, curadas dessa situação, para que voltem a ser pessoas normais e crentes cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Mas o problema é que nós não estamos nos importando com isso. E as coisas estão se avolumando. Você vê a violência, uma coisa absurda. Os assassinatos agora em massa estão se tornando normais também. Chegou no Brasil. Eu vou te dizer uma coisa, não é que eu estou profetizando, isso não vai parar por aí. Porque a tendência é isso realmente se avolumar. E muitos países vão começar a acontecer, aliás, já estão acontecendo, aconteceu agora há pouco tempo na Noruega. Quem lembra disso? Daqueles jovens que foram para um acampamento e chegou lá um louco e matou um monte de gente. Não sei, parece que foram mais de 80 mortos lá naquele acampamento na Noruega, dos estudantes que foram para lá, para um retiro. Em muitas nações estão acontecendo suicídio.
é uma coisa assim que nós estamos considerando normal. Por quê? Porque a igreja começou a cochilar. Como Jesus fala na parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, que realmente ia haver um cochilo. Pelo fato de nós mesmos estarmos achando normal isso, nós estamos cochilando, porque nós não estamos mais nos espantando e talvez nem orando. Será que muitos de nós estamos orando por isso? Ou estamos orando só por nós mesmos e não estamos vendo todos esses fatos, esses acontecimentos que estão cada vez mais aberradores e difíceis de encarar? Eu não posso considerar isso normal. Então, quando você começa a olhar, realmente o que está acontecendo é como nos tempos de Noé. E por que ele falou? Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, e vamos tocando, e vamos tocando. O que ele está dizendo é que as pessoas naquela época, deixaram de se importar com isso. E as coisas foram acontecendo. Mas de repente Deus falou, chega, é até aqui. E com certeza, já está chegando no limite para Deus o que está acontecendo. Porque se Jesus deixou esse alerta, era para que nós pregássemos sobre isso, falássemos sobre isso e alertássemos sobre isso, amados. E não ficássemos dormindo. Mas você vê hoje muita gente dormindo, que não está se importando mais com essas coisas. Nós precisamos ser inconformados. Não vos conformeis com esse presente século, mas busque a renovação do vosso entendimento. Ou seja, isso é uma coisa constante. A cada dia precisamos buscar a renovação do nosso entendimento, para que nós não achemos normais estas coisas, amados. E batamos contra isso. E possamos mesmo sair nas ruas e começar a pregar o evangelho de verdade. Porque eu digo que é fácil pregar aqui dentro, mas nós precisamos pregar lá fora. É lá fora que eles estão precisando. Tudo bem, nós precisamos ministrar a palavra para que haja um crescimento, haja um revestimento até na vida de cada um. E comece a haver uma fome, uma sede para buscar mais a Deus mesmo. Nós estamos aqui para isso, mas o que recebemos aqui, precisamos levá-la para fora. Agora, em Romanos mesmo, capítulo 1, no versículo 29, ele começa a falar no tempo presente. Subjuntivo presente. Versículo 29, aí ele fala no presente, estão cheios de toda malícia, iniquidade, prostituição, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Com certeza, o que Paulo estava falando, que estava acontecendo essas coisas também no tempo dele. E Paulo envia essa carta aos romanos. Você sabia que Paulo, ele tinha cidadania romana? Ele tinha nascido em Tarso, por isso era chamado Saulo de Tarso, onde ele nasceu. Tarso era uma cidade da Ásia Menor, que é a Turquia. Mas ele era de etnia judaica. Existe cidadania e etnia. A etnia dele era judaica. Ele era judeu, ele mesmo fala em Filipenses capítulo 3. Judeu, da tribo de Benjamim. Mas o pai, como ele tinha adquirido a cidadania romana, ele comprou a cidadania romana,
Então Paulo, por conta do seu pai, também era um cidadão romano. Eu entendo até o porquê dele ter escrito aos romanos. Então estava acontecendo essas coisas também no tempo de Paulo. Agora eu te pergunto, e hoje? Se já estava acontecendo essas coisas ali, em alguns povos, hoje a coisa atingiu o planeta todo. Amém? Então a coisa hoje está muito pior. Agora, interessante que nós temos um chamado de Deus. Teve um dia que você nasceu de novo, que você começou a ser uma nova criatura, que você era uma velha natureza, mas de repente você teve um encontro com Cristo e começou um processo de Deus na sua vida. Deus começou a te limpar porque você quis, porque Ele não vai fazer se você não quiser, amém? Então você quis esse Deus maravilhoso e você entendeu que Ele pagou um alto preço pela tua vida, que Ele morreu na cruz por você. Como Paulo fala, fostes comprados por alto preço, não por bom preço, mas um alto preço, pelo poder do sangue de Jesus. Você foi comprado, você começou a ser liberto, você começou a mudar de identidade, o teu espírito estava mortificado. Então Deus, pelo seu poder, ressuscitou o teu espírito, o espírito do homem, como se tivesse recriado o seu espírito, e você começou a ser um cidadão do céu, não mais da terra. Amém, amado? Você passou a ter uma cidadania celestial. Você deixou de ser um cidadão terreno, muito embora tenha uma etnia humana, amém? Tem uma etnia humana em você, mas você passou a ter uma cidadania celestial. Quem te comprou essa cidadania, assim como o pai de Paulo teve que comprar a cidadania romana, para que ele fosse um cidadão romano, e isso podia ser feito naquela época, o pai do nosso Senhor Jesus mandou o seu filho unigênito para que você fosse comprada a tua cidadania, para que você passasse a ser do céu. Amém, amado? Isso foi algo maravilhoso. Agora, como cidadão do céu, você foi transformado. Lógico que isso não aconteceu em 5 minutos. Isso foi passo a passo. Você foi sendo curado de tantos traumas, de tantas situações do teu passado. A sua mente começou a ser transformada para ser uma mente celestial. Para ser a mente de Cristo. E quando você foi comprado, e quando você começou a nascer de novo, foi como se você tivesse sido levado até o alto e depois voltado para a terra. Porque diz a palavra que nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós subimos e depois descemos para aqui começarmos a falar a respeito de Cristo. E começamos a ter o conhecimento do céu. E de repente o conhecimento da terra começou a ser tirado de nós. Começou a ser arrancado de nós. Porque nós quisemos isso. Porque nós lutamos para que nós não tivéssemos mais a condição do homem lá terrenal. Para que de fato tivéssemos a condição do homem celestial. Isso foi algo grandioso que Deus fez. E nós passamos então a operar a justiça de Deus aqui na terra. Amém? Você está entendendo até aqui, amados? O preço que foi pago, o que foi feito. Então, como passamos a ser justiça de Deus, nós passamos a ter uma outra referência, passamos a ter um outro DNA. Mas isso não pode ser guardado só para nós. Aí que está o fato. Por isso que eu falei, vocês vão ser os porta-vozes da mensagem. Mas precisamos ser os porta-vozes da mensagem a cada culto, a cada momento que recebemos a palavra, a cada momento que começamos a conhecer de fato a nossa nova cidadania, aquilo que temos e que precisa ser levado para os outros que não têm. Para que essa situação comece a ser mudada. Eu sei que isso vai ser cada vez pior. Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que as hostes da maldade é deste mundo tenebroso.
o mundo tenebroso vai continuar a ser cada vez mais tenebroso. Mas, apesar disso tudo, a nossa referência precisa ser cada vez mais forte nessa terra. Agora eu te pergunto, o que você tem feito por isso? Já que você passou a ser a justiça de Deus. Deus chamou Noé de justo. Porque foi o único que ele encontrou lá. No meio de tudo aquilo que estava acontecendo, no meio de toda aquela corrupção e perversão que estava, ele encontrou lá um homem justo. E esse homem justo recebeu as informações de Deus, recebeu a sabedoria de Deus e recebeu um modelo de uma arca para que fosse construída. E ele começou a construir. Muitos falam que foram 120 anos, mas não foi 120 anos, porque você não encontra isso. Você encontra, primeiramente, a idade dele com 500 anos, quando ele gerou Sem, Cão e Jafé. E depois você vai ver a idade dele quando termina a arca com 600 anos de idade. Então você pode entender que, no máximo, ele demorou 100 anos para construir a arca. Parece pouco tempo, ou muito tempo. Mas veja bem, só tinha ele e os filhos. Não sei se as pessoas lá da época ajudaram. Será que alguns ajudaram a ele construir a arca? Pode até ser, não sei. Não temos informações a respeito disso. Mas ele tinha que construir a arca. E ele começou a construir a arca. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar. Abra em Gênesis de novo, capítulo 7. Agora o negócio começou a esquentar. Amém, amados? Amém. Aleluia. Agora, quando fala a respeito dos anjos que deixaram o seu principado e pecaram, a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, que Deus não poupou os anjos, nem os anjos que pecaram, antes os entregou às escuridões do inferno, reservados para o dia do juízo. Aí ele fala em seguida, no versículo 5, a respeito de Noé, e aí ele fala assim, e não poupou o povo da antiguidade nos tempos de Noé. Apenas ele preservou Noé, que foi o pregoeiro da justiça. Aleluia. Gênesis capítulo 7, a arca aqui está pronta. A arca está pronta. Depois disso o Senhor disse a Noé, entra na arca, já estava pronta, amém, vou falar de novo, terceira vez. Tu e toda a tua casa, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Dá um break aqui. O que Deus está dizendo aqui? Tinha terminado a arca. Ele fala, tenho visto que tu és justo no meio dessa geração. Significa que ele poderia ter derrapado durante a construção da arca. Significa que ele poderia ter tido algumas intercorrências lá durante a construção da arca. Porque, amados, não deve ter sido fácil. Milhões de pessoas contra. Falando que ele estava louco, porque ele falou, vai ter um dilúvio aí. Agora, tinha águas em volta do planeta. Quando Deus criou, ele reservou águas. Ele fez separação entre águas e águas. E deixou águas no firmamento. Ele deixou reservado já para o dia do juízo. Amém, amados? Por isso que choveu o planeta todo. Eu falo, só foi lá naquela região. Nada. Nada disso, negativo. Foi no planeta inteiro. Amém? E a arca estava pronta. Ele falou, bom, eu tenho visto que tu é justo. Então você vai entrar na arca. Mas se ele não tivesse tido, com certeza ele ia continuar construindo. Mas aí Deus ia falar para ele, Noé, você construiu a arca, tudo bem, parabéns. Mas você não vai entrar. Você derrapou. Você deu muitas derrapadas e agora está querendo dar uma de santinho. Vai entrar a sua mulher, vai entrar seus filhos, suas noras, mas você não. Você derrapou, cara. Ou talvez fosse entrar um dos filhos
e uma das noras, e a mulher. Mas os outros não, derraparam também junto com o pai. Deus foi falar isso no final da construção, quando a arca já estava pronta. Ele poderia também não ter entrado, mas ele permaneceu justo. Já pensou quantas aflições aquele homem não teve? Nós temos aflições, não temos? Mas, amados, diante da obra do Calvário, nós não temos o direito de querer desistir. Seja qual for o levante, amados. Há um galardão reservado para a sua vida. Há algo reservado, muito grandioso, como Deus vai falando lá em Apocalipse para cada igreja. Aquele que vencer, lhe darei a coroa da vida. Aquele que vencer, farei com que se assente no meu trono, assim como Jesus se assentou. E para cada igreja um aviso, para cada igreja ele fala, aquele que vencer, darei tal, escreverei o nome numa pedrinha branca, que só ele que vai saber, e ele vai falando dos galardões, amém, amado? E vai saber quantos mais galardões existem. Mas existe uma comissão, existe um propósito para nós estarmos aqui, para nós fazermos a diferença, como Noé fez a diferença. E ele falou, não, você realmente permaneceu justo diante desta geração, você vai entrar. Agora, amados, nós também somos construtores, sabia? Que nós somos construtores. E muitos talvez não possam entrar, mas vão entrar, eu declaro, em nome de Jesus, porque você está ouvindo a mensagem. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 23, sobre a construção. Porque a arca é a tipologia da igreja. Aquele navio é a tipologia da igreja. Foi. Versículo 20 de Efésios capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Agora, versículo 21. Nele quem? Cristo. Alô? Nele quem? Cristo. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós somos edificadores. Nós estamos construindo. Aqui na terra, as oficinas de Deus para reforma, para conserto, para libertação, para cura, para discipulado. É uma construção. A construção está lá em cima, amém? O que nós fazemos aqui constrói a nossa mansão lá, constrói o nosso edifício lá. Jesus mesmo fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam e arrombam, onde há traça que consome. Mas lá no céu não, ele fala, junteis tesouros lá em cima, onde ladrão não entra, onde não tem traça, onde não tem ferrugem. A nossa construção é lá em cima, amados, com os nossos atos de justiça aqui. Amém? Amém. Para ser templo santo do Senhor, nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que nós estamos fazendo para construir, continuar essa construção? Por que eu estou dizendo isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Seu coração não fica pesado às vezes? Diante de tantas coisas? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, cada um de nós fomos feitos a justiça de Deus na terra.
E o que significa a justiça de Deus na terra? Não está falando a justiça daqui, não está falando a justiça do homem, está falando a justiça da sociedade aqui da terra, das pessoas naturais, está falando uma justiça que é dele. E que nós fomos feitos, não só pessoas justas, mas feitos justiça, a própria justiça de Deus. Então, quando nós manifestamos, por exemplo, a palavra para alguém, quando nós estamos conduzindo alguém a Cristo, estamos cuidando dessa pessoa, nós estamos sendo, na vida dela, a justiça de Deus, porque antes ela estava injustiçada. Por que ela estava injustiçada? Porque ninguém tinha ido lá falar para ela a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Ela estava lá, lançada à sua própria sorte. E muitas vezes pessoas passaram por ela, pessoas cristãs, que foram feitas a justiça de Deus e não falaram nada. Não abordaram essa pessoa. Não falaram do amor de Deus para ela. E ela, muitas vezes, sem saber, continuou no estado pecaminoso. E não pode ser transformada, porque nós não falamos, não manifestamos a justiça de Deus para ela. Que na realidade, como está dito aqui, é a nossa função, amados. Por isso que eu tenho clamado por avivamento, porque eu creio no avivamento. Amém? Você crê no avivamento? Amém. Porque o avivamento vai mudar a história de muita gente. Como aconteceu no avivamento da Rua Azusa. Milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, no planeta inteiro, foram transformadas por causa de um avivamento que começou com 10, 12 pessoas dentro de um lugar que era depósito de caixas de maçãs. Ali começou algo que explodiu no mundo inteiro. E a justiça de Deus pôde ser levada em todas as nações da terra quase. Porque dali saíram ministros, missionários, apóstolos, profetas, pregadores, avivalistas, que começaram a ir ao mundo, e pessoas do mundo inteiro iam lá para ver o que estava acontecendo, e eram avivadas, e recebiam aquilo que estava acontecendo lá, e saíam de lá, não para guardar para si, mas saíam de lá para levar isso ao mundo, às outras pessoas, na sua cidade, de onde ele era. E voltavam para suas cidades, para suas nações, e começavam também a avivar outras pessoas, porque saíram de lá cheias da unção de Deus. Pessoas que pregaram no mundo inteiro. E as suas pregações converteram milhares de pessoas. E transformaram milhares de pessoas. Transformaram pessoas do governo, pessoas de todas as classes sociais. Quantas pessoas foram lá, pessoas do governo que foram lá ver o que estava acontecendo na Rua Azusa. Aquilo saiu nos jornais, saiu na mídia da época. Amados, nós precisamos desse avivamento, porque estamos dormindo, nós estamos cochilando. Sinto muito eu falar isso, mas é uma verdade. Eu me incluo nisso, nós estamos cochilando, estamos dormindo, e Jesus alertou que a igreja ia cochilar em Mateus capítulo 25. Diz que as 10 virgens, muito embora tinham 5 nécias e 5 prudentes, 5 que não tinham azeite, mas 5 que tinham azeite nas suas botijas, mas todas cochilaram, diz a palavra, e pegaram no sono. Mas de repente houve um grito, vem aí o noivo, saiu ao seu encontro. Mas não deu tempo para as nécias terem a unção de Deus, o azeite de Deus. Não deu tempo para elas. O que significa? Eu vou dizer, vai acontecer alguma coisa muito contundente no planeta inteiro. Que vai ser um alerta, vai ser um despertar. Mas aquilo vai ser tão repentino, que eu tenho certeza, as igrejas vão ficar abarrotadas, as pessoas vão sair correndo para ir nas igrejas, as pessoas vão sair correndo porque estavam na sua zona de conforto e não ligavam mais para congregar, para estarem juntas, mas vão sair correndo, milhões e milhões de pessoas vão encher as igrejas, mas vai ser tarde para elas. Porque Jesus fala na parábola que elas pediram o azeite para as outras, e as outras falaram, nós não podemos dar para vocês, porque vai faltar para nós, pode faltar para nós.
Isso é a unção que virá. É o avivamento que virá. Mas muitos não vão poder fazer parte, amados. Eu estou alertando vocês, porque Jesus falou. Por que Jesus falaria, então? Ele não mente, ele é a verdade, o caminho, a vida. Então, queridos, essa palavra é para nós nos despertarmos mesmo. Para nós acordarmos. Se você tem a chamada de ser um profeta, seja um profeta. Não durma mais. Se você tem a chamada para ir aos pobres, viúvas, necessitados, vá aos pobres, viúvas e necessitados. Porque quando você dar o passo em direção a isso, o mar se abre. Os recursos vêm. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será, porque a sua palavra é imutável. Mas acontece que o homem foi mudando por ele mesmo. Ele foi aceitando as coisas do mundo, as coisas mundanas. Ele foi recebendo isso, ele foi absorvendo essas coisas. E ele passou a ser uma pessoa acomodada e ficar na sua zona de conforto. Amados, vou dizer uma coisa. Há uma discussão se pode tomar vinho, se não pode tomar vinho. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Jesus falou sobre bebedice, sobre glutonaria. Lucas capítulo 21. Versículo 34. Vamos ler juntos isso. Vamos ver juntos isso, amém? Acautelai-vos por vós mesmos. Ele está falando do tempo, da vinda dele, amém, amados? Amém? Está comigo? Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. E agora? Ele está falando. O que ele está querendo dizer? Você vê centenas de programas de culinária, hoje, nas revistas, na mídia, no geral, na televisão. Deve ter mais, eu já falei isso aqui, mas é bom repetir. Deve ter mais de 40 canais que passam o dia todo programas culinários. Prato isso, prato aquilo outro, cozinhas do mundo inteiro, vários cozinheiros em evidência, e as pessoas ficam lá vidradas, muitos crentes ficam lá vidrados, olhando aqueles programas. Aquilo também se chama glutonaria, sinto muito. Porque as pessoas, muita gente começa a ficar seduzida por aquilo. Olha que prato, olha isso, olha aquilo. E de repente a sua conversa vai ser só em torno disso. Programas sobre vinhos. Existe também mais de dezenas de canais que só falam a respeito disso. Agora vamos na cave não sei da onde, no vinhedo não sei do que, e papapó, esse vinho ganhou prêmio, o outro não sei o que, o outro não sei o que lá. É programas e programas, e antes a coisa não era assim, mas você vai em muitas casas, tem lá sua adega. Amado, eu não estou proibindo de alguém ter adega, não estou proibindo de alguém tomar vinho, essa é a questão. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Você escolhe o que você quiser. Mas o que eu estou querendo dizer é um alerta a respeito disso. Porque a coisa vai se avolumando e as pessoas não vão se dando conta, não vão se apercebendo do que está acontecendo. E você vai na casa de muitos, você chega lá, ela falou, você viu aquele cozinheiro tal, falando de tal, eu vou fazer aquele prato. Você viu, isso combina com tal vinho. Espera aí, o poder de Deus. E a glória de Deus, onde que está? Onde que está a glória de Deus nisso? As pessoas estão deixando de falar das coisas de Deus, da glória de Deus, para falar só dos cuidados dessa vida. Foi o que Jesus falou aqui. Onde que está a glória de Deus nessas coisas? Você não vê mais as conversas, puxa, eu fui naquela comunidade e eu consegui falar com algumas famílias, eu ganhei algumas crianças para Cristo.
Eu saí hoje, encontrei com algumas pessoas e comecei a pará-las no meio da rua e comecei a falar das coisas de Deus. E 3 pessoas se converteram, se inclinaram a Jesus e pediram para que Jesus entrasse na vida delas. Elas confessaram a Cristo e foi tremenda, muitas choraram. Como é que será que era a conversa daquele povo da igreja primitiva? O que será que eles conversavam? Era só sobre isso. Por isso que todos que chegavam em Jerusalém eram curados, todos. O ar daquela cidade era denso do poder de Deus, era denso da presença de Deus. Eu tenho certeza que você passava assim a mão no ar, você sentia o peso no ar, era a glória de Deus que estava lá, mano. As pessoas só conversavam a respeito disso, diz que iam no templo todos os dias, e em casa, em todas as casas, se ensinavam a respeito de Jesus, e ceavam juntos, com alegria e singeleza de coração. Como diz lá, partiam pão com alegria e singeleza de coração, e havia, tudo que eles tinham era em comum para eles. E ninguém dizia que aquilo que ele possuía era deles mesmos. Não, isso é de Deus. Deus vai fazer o que Ele quer com aquilo que Ele me deu. Amados, onde que está isso? Eu repito, precisamos de um avivamento. Precisamos ver a glória de Deus naquela intensidade. Eu digo muito mais do que foi aquela intensidade, porque nós estamos nos últimos dias, nos últimos dias dos últimos dias. E eu preciso alertar. Porque ele diz no versículo 35, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha, vai vir, quem não tiver percebido, tiver lá, como no versículo 34, nos cuidados dessa vida, naquele negócio lá todo que eu falei aqui, vai correr, sim, vai correr, mas não vai dar tempo, porque ele fala na parábola das 10 virgens, e chegaram e bateram na porta, olha, deixa a gente entrar. E Jesus vai falar, não vos conheço. Amados, é sério. É tempo, como diz, de pôr as barbas no molho. De pensar com os nossos botões. De refletirmos e nos levantarmos. Porque a incumbência de despertamento cabe a nós. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, e Deus te iluminará. Ele está dizendo, olha, se desperte aí, se levante, e aí Deus te ilumina. Aí o poder de Deus vem, a unção de Deus vem, aí Deus te levanta. Porque, amados, senão nós vamos ficar acomodados, vamos ficar falando a mesma coisa a cada dia, não vai acontecer nada. Mas em nome de Jesus, vai acontecer alguma coisa para a honra e glória do Senhor. É o tempo do despertamento. É o tempo de nós termos uma ação, de nós começarmos a ter uma ação vigorosa mesmo com relação às coisas de Deus, porque senão nós vamos sair daqui, não vamos refletir nisso, não vamos nem pensar nisso, vamos pensar nas coisas que precisamos comer amanhã, o que precisamos fazer, precisamos resolver tal coisa, aquilo, e a palavra vai embora. Aí, como diz, Satanás vem e rouba a semente, e nós ficamos sem a semente. Daqui a pouco passa 3 dias, o que foi dito lá, naquele culto da quinta-feira, deixa eu ver mesmo, peraí, o que foi dito mesmo? Sabe por quê? Porque aquilo, você começou a tratar de outras coisas, e aquilo foi nada. Foi uma palavra, fui lá, mas eu pensei que o pastor ia sair profetizando, eu pensei que o pastor ia vir, ia pôr a mão na minha cabeça, e eu ia ser cheia. Se você quiser ser cheio, você vai ser cheio, amém? É uma questão de querer. Eu pensei que ia haver uma palavra profética, que eu ia ter aquela casa, que eu ia ter o carro, que ele ia dizer, eu vejo uma chave nas tuas mãos, como muitas vezes aconteceu. Mas ninguém vai falar que Deus deu um alerta, que o tempo chegou, e que sabe-se lá, se Deus já falou, já deu, chegou. E nós nem estamos sabendo disso. Como foi no tempo de Noé. Ó, parou, foi até aqui, tá? Mas ainda, talvez, desse tempo para acontecer alguma coisa. Mas Deus falou, chegou, essa geração já era. Isso, Noé nem tinha começado a construir a arca. Mas de repente ele começou a construir a arca. Mas Deus já tinha falado, acabou. Já deu. A geração é perversa demais. Já encheu a taça aqui em cima.
Amados do céu, será que Deus já falou isso? Já deu. E tem só mais alguns dias para acontecer um avivamento e que muitos não vão poder participar porque ele fala lá. Eu tenho que falar de novo, parábola das 10 virgens. Vai haver um grito. O que será esse grito? E vem um grito, vem aí o noivo. Mas não vai dar tempo para alguns. É isso mesmo que está querendo dizer ali. E eu fico tenso com isso. Meu Deus, vamos. Temos que fazer algo. Senhor, desperta. Pai. A apóstola deve escutar muitas vezes nós oramos juntos, mas muitas vezes eu oro sozinho e eu vou berrando lá, eu vou falando alto, porque a minha maneira de orar, quantas vezes com certeza ela ouviu, eu vou até para o outro quarto e ali eu fico clamando, Senhor, desperta, Pai. Começa a tocar, traz este avivamento. Senhor, vai tocando nos corações. E aí eu vou citando os nomes. Senhor, desperta fulano, desperta ciclano. Pai, entra com providência naquela casa. Desperta tal ministro, tal pessoa. Eu vou. Aí eu entro nas nações. É uma aventura. Eu entendo que a minha oração é uma aventura. Eu vou entrando nas nações. Vou entrando em Moçambique, vou entrando em Angola, vou entrando na República Democrática do Congo, vou entrando na República Central Africana, vou entrando em Ruanda, vou entrando em Quênia, vou entrando na Namíbia, vou entrando em Botsuana, e eu vou entrando nas nações. Deus me deu esse manto de lembrar das nações, de ter uma memória boa para as nações, para orar por elas. Eu vou orando, Senhor, entra no Iêmen. Entre Togo, entre em Benin, vai entrando, Senhor, lá na República dos Camarões, lá em Cabo Verde, nas Guinés, Bissau, Conakry, Equatorial, entra lá na Irã Ocidental, e eu vou clamando as nações diante de Deus, porque eu quero viver este avivamento, amado. Eu quero ver acontecer na terra isso. E eu estou cheio de lidar com as coisas terrenas, essa que é a verdade. Estou cheio. Cansado disso. Eu quero viver as coisas de Deus. Porque eu creio que para muitos não vai dar tempo. Eu quero ver o avivamento na sua vida. Eu quero ver a glória de Deus na sua vida. Porque se você for olhar para muitas coisas, você vai ver que muito pouca gente está interessada, estou dizendo crentes, está interessado em viver a glória de Deus. Em buscar desesperadamente a Deus, em orar muitas vezes para o seu vizinho que está lá morrendo, em orar pelo seu bairro, onde você vê muitas coisas acontecerem. E, como eu falei, no início da mensagem, estamos achando como coisas normais. Ah, você viu lá, o filho matou o pai matou o filho, ele matou a mulher e matou todo mundo da casa e suicidou-se. Não está vendo acontecer isso? Nós estamos vendo, mas estamos considerando normal. Ah, mais um fato, mais uma coisa, mais uma enchente. E vendo tanta gente desesperada. Amados, espera aí. Será que Jesus já voltou e nós não sabemos? Com certeza ainda não, mas com certeza ele já pode estar chegando nos ares. Eu não sei como é que corre o tempo celestial, porque Deus está acima do nosso tempo, apesar do nosso tempo todo estar sendo controlado por Deus. Há um programa do nosso tempo, que Deus estabeleceu tempos e épocas para ele entrar em ação com o seu Kairós, que é o tempo eterno. Amém? Feche os olhos. É uma mensagem reflexiva, mas ela precisa ser dita, ela precisa ser dita não só aqui dentro. Você precisa ser o porta-voz. Semelhantemente aos tempos de Noé. E quando fala daqueles gigantes, tem coisa que eu nem falei aqui. Você vê muitas coisas no satanismo, na feitiçaria.
Os sacrifícios de crianças estão sendo cada vez em maior quantidade. Sacrifícios humanos para fortalecer o diabo estão sendo cada vez piores. Olha, só mais um minutinho para mim aqui. Eu preciso falar isso. Sabe qual o número de abortos ilegais? Ilegais são os provocados. Que a pessoa não quer ter o filho. Sabe que aquilo é um sacrifício a Satanás. Sacrifício de sangue. É assassinato. No Brasil, é em torno de 56 mil abortos. Se não me engano, por dia. Eu tinha isso anotado. Tenho isso anotado. São 500 mil abortos por ano no Brasil. 500 mil assassinatos por ano no Brasil. Agora, no mundo inteiro, é coisa de milhões, muitos milhões. Eu não sei precisar aqui, apesar de eu ter anotado. Mas é uma coisa absurda. São milhões e milhões de assassinatos por ano. Que, de fato, são sacrifícios a Satanás. Porque uma pessoa, para querer ter o aborto, provocar o aborto, é um assassinato. É um assassinato. Você não pode dizer outra coisa. Tudo bem, pessoas que depois se converteram, se arrependeram, é uma outra questão. Deus é perdoador. Amém? Mas o que eu estou dizendo é o que está acontecendo atualmente. E nós estamos considerando isso normal. É impressionante. Nos Estados Unidos, eu vou falar sobre tráfico de mulheres. Nos Estados Unidos, 1.500.000 mulheres são traficadas por ano. Está me ouvindo, né? 1.500.000 mulheres. No mundo, são traficadas por ano 21 milhões de mulheres. Isso é um relatório verídico. Eu vi isso. Eu assisti um filme sobre isso. A indústria do tráfico de mulheres arrecada por ano 150 bilhões de dólares. É normal um negócio desse? Algo precisa acontecer. Jesus está voltando mesmo. Voltando, está vindo. Então vamos começar, pelo menos orar, dobrar os nossos joelhos e orar por essas coisas, Senhor. Manifesta o grandioso último avivamento. Porque a tribulação do tempo presente não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Eu creio que vai haver uma explosão de poder de Deus nas nossas vidas, quando nós vamos ter o nosso próprio corpo glorificado, e aí vai ser a revelação dos filhos de Deus no planeta. Eu tenho clamado por isso. Porque eu não me conformo com um negócio desse. Não me conformo, nós precisamos tomar conhecimento mesmo de algumas coisas. Sabe por quê? Para nós nos despertarmos. Porque senão nós vamos continuar caminhando, cuidados dessa vida, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou fazer amanhã, que eu vou fazer no fim de semana. Vou tomar lá cervejinhas. Porque a mídia está forrada desse tipo de propaganda. De vinho, de cerveja e tudo que você possa imaginar. Nós estamos achando normal. A coisa foi se intensificando de uma maneira que está incontrolável. É como nos tempos de Noé, o negócio ficou incontrolável. Desembestou a coisa. Desembestou. Aí Deus falou, chega! Mas há um povo aqui que é a justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus. Se nós formos feitos justiça de Deus, isso precisa aparecer. Porque nós temos essa identidade em nós. Cidadão celestial para ser a justiça de Deus aqui na terra.
Amém, queridos? Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Depois de uma palavra dessa, acho que convém a nós prestarmos atenção no que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? E o Senhor tem me despertado para isso. Tem falado muito ao meu coração para orar, para jejuar, para buscar, para evangelizar e falar do amor dele. Mas nesse momento, querido, eu quero falar com você algo muito maravilhoso, que está lá no Salmo 37, versículo 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém? Queridos, é tremendo algo que nós precisamos entender. O que é deleitar-se no Senhor? O que é agradar ao Senhor? O que é entregar a nossa vida? Entender o propósito de Deus? Entender essa palavra que foi ministrada? O que é você realmente falar, a partir de hoje a minha vida está na mão de Deus e eu quero viver isso intensamente a cada minuto da minha vida? E para que isso aconteça, querido, é necessário você entender que essas portas precisam estar abertas. Você precisa ter um local para ouvir a palavra do Senhor. E aí entra a questão de obediência a Deus, quando ele fala sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre o entregar, sobre o vir e falar: Senhor, eu quero fazer parte disso. Dizimando e ofertando, entregando o teu melhor. Isso é deleitar em Deus, isso é acreditar, é confiar que Deus vai mudar a tua história a cada dia. Nós precisamos, irmãos, ter esta consciência de entregar o nosso melhor, de pegar aquilo que você tem de mais precioso e falar: Senhor, eu te amo e eu me deleito tanto em ti que aqui está o meu melhor a ti. O meu dizimar, o meu ofertar, para que aquelas portas estejam abertas, para que essa palavra que foi ministrada alcance milhões de vidas, para que esse avivamento venha. Senhor, eu preciso ajudar e compreender que eu preciso entregar o meu melhor na tua casa. E é dizimando, é ofertando, é você falando para Deus: Senhor, eu quero participar. Querido, eu já vi que muitos trouxeram o seu dízimo aqui. Fica de pé diante de Deus agora. Você que não trouxe ainda, pode trazer, entrega aqui o teu melhor a Deus. Venha, entrega o teu coração e fala: Senhor, é de coração, é com amor. Não é uma barganha, não é uma troca, mas é algo que eu faço com meus sentimentos, com verdade. E isso é o que Deus recebe. É o que Deus recebe. Você já imaginou quando alguém chega para você, você às vezes precisa de algo, e aí a pessoa chega para você com aquele dedinho e fala: tá, então toma aí, vai. Aí você pega aquilo lá até com mau gosto, né? Fala assim: puxa vida. Ah, tá me pedindo mesmo? Então, chega de me encher o saco, toma aqui. Não é dessa maneira, Deus não recebe. Nem nós recebemos, né? Mas quando a pessoa chega: puxa, eu quero te ajudar, tá aqui, ó, quero te dar com amor, porque eu te amo, porque eu quero realmente ver você bem. E aí a pessoa entrega com amor. E quando você faz isso com amor diante de Deus, aí Deus recebe, aí Deus te abençoa, aí Deus multiplica, aí Deus abre porta, aí Deus muda a tua história completamente. Estenda as tuas mãos aqui agora. Vamos estar orando e consagrando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos alimenta a cada dia. Queremos te agradecer pelo trabalho, pela saúde, por tudo que o Senhor tem entregue, ó Pai, para nós a cada dia. O fato de estarmos aqui, o fato de ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Senhor. Isso é uma maravilha, é uma oportunidade sem igual, porque milhões de pessoas pelo mundo, nesses países, Senhor, que têm as portas fechadas
para o Evangelho. Muitos estão lá clamando, querendo ter essa oportunidade de sair na rua, Senhor, e falar do teu amor. Nós temos essa oportunidade, por isso, ó Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus. E, ó Deus, receba agora essa oferta, esse dízimos, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa entrega, o nosso melhor diante do teu altar, porque nós agradamos, nós nos deleitamos no Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, abre portas. Senhor, multiplica, Senhor, abençoa, olha para a necessidade financeira do teu povo, e Senhor, repreenda o devorador, o cortador, o migrador, repreenda, meu Pai, todo empecilho, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Pai, nós, ó Deus, damos uma ordem para que Satanás solte, meu Pai, para que ele não retenha, para que ele não segure, para que ele não atrapalhe, ó Pai. Agora, em nome de Jesus Cristo, declaramos a prosperidade do povo de Deus, declaramos agora portas abertas, empregos novos, nós declaramos agora, empresas agora, recebendo de Deus o melhor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Ti pela vitória, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo? Glória a Deus, o Senhor é tremendo e poderoso. Amém. Glória a Deus. Se senta um minutinho. Essa semana foi bem corrida para mim e eu quase não ouvi a oração do meu marido. Acho que na segunda-feira que a gente orou junto e acho que foi na segunda ou na terça, não me recordo. Mas Deus tem falado, ele nem sabe, porque às vezes eu perco o sono, eu desço, fico lendo a palavra, e esses últimos 2 dias eu tenho lido muito, até queria ter ministrado ontem lá na Itapevi, quando eu estive, mas Deus falou que não era para ministrar. Justamente sobre esta palavra, sobre Noé, porque eu comecei essa semana, esse mês, ler novamente a Bíblia. E eu deparei só orando neste pedaço que falava, né, que os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas e se coabitaram com ela. E aí cresceu a iniquidade na terra. E é bem o que nós estamos vivendo hoje. Eu falei, Senhor, eu quero entender este tempo, né, da arca, de nós estarmos realmente buscando mais o Senhor. Porque me aflige muito, irmão, coração, de estar lançando para a igreja, olha, se envolvam no ministério, o nosso ministério te oferece isso, aquilo, outro, e a gente não vê interesse das pessoas por isso. E eu falei, Senhor, isso me entristece muito, porque o Senhor está voltando e eu vejo que a própria igreja está dormindo. Ele falou para mim, filha, não se preocupe, porque o tempo realmente está findando e vai de cada um buscar, não vai ser pela tua palavra. Irmãos, então despertem para as coisas de Deus. Não deixem de fazer as coisas para Deus, porque o mundo está nos consumindo. E muitas vezes eu falava, Deus, as pessoas perdem tempo nas redes sociais. Porque se você for, muitas vezes eu quero responder todo o grupo, quando eu vejo já passou quase 1h30. E eu falei, Senhor, eu poderia estar orando e lendo a tua palavra neste tempo. Mas, gente, olha, nesses últimos 2 dias, tem afligido muito o meu coração. E eu assisti na terça-feira, que era... chegamos em casa cedo, eu falei, Senhor, eu quero descansar. E muitas vezes as pessoas falam, você já assistiu a novelinha de Jesus? E eu falei, eu vou assistir hoje. E, gente, foi justamente na crucificação de Jesus. E teve uma cena que me impactou muito, que foi quando Jesus diz para o Pai, está consumado. E aí caiu uma lágrima, eles fizeram, não sei quem viu essa cena, mas caiu uma lágrima na terra, e quando se abre a rocha e vem o terremoto. Né? Uma cena muito tremenda. Aquilo lá, eu falei, Senhor... Então, quando as desgraças acontecem na terra, será que é isso? A tua lágrima descendo e vem os maremotos, os terremotos? Porque o coração de Deus está muito triste. Né? E muitas vezes nós, como corpo de Cristo, aqui reunidos,
a gente não dá importância e valor para esta palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Então, irmãos, leiam a Bíblia, é o seu manual de vida. Não deixem de ler a palavra de Deus, não deixem de ter relacionamento com Deus, porque Jesus está às portas, Jesus está vindo. E nós precisamos despertar. E se você quiser, eu tenho orado, Senhor, gera, porque o mesmo Espírito que está em mim, eu creio que está nos meus irmãos, então o Senhor gera o compromisso de querer estar na tua casa, de querer servir o Senhor, de querer fazer as coisas com compromisso, com responsabilidade. Porque, irmãos, vocês não vão mais me ver aqui. Se o apóstolo falar, vocês não vão mais me ver aqui em cima. Porque a última vez que eu ministrei, eu falei que eu jamais subiria aqui para apontar o dedo sobre a igreja do Senhor. Mas vai ser o Espírito Santo que vai te convencer sobre o pecado, a justiça, o mundo e a carne. Amém? Porque este mundo não tem nada para te oferecer. Então busque a Deus enquanto há tempo. Amém? Domingo tem o nosso culto de ceia. Prepare o teu coração. Venha realmente com o teu coração disposto a se lançar para esta aliança que o Senhor fez contigo. Amém? Avalie o seu coração, coloque a sua vida diante de Deus. Não tome a ceia de qualquer forma. Amém? Porque o corpo de Cristo tem sofrido com isso. Não é mesmo? Então vamos avaliar as nossas vidas, vamos estar buscando, porque é o nosso culto de renovação de aliança com Deus. E se você realmente quer essa aliança, como eu ministrei ontem, nós temos uma aliança tremenda com o Senhor. Então, que você compareça para renovar esta aliança, amém? E eu queria pedir também que, se possível, traga 1 quilo de alimento do seu celeiro. Seja um culto de primícia ao Senhor, amém? Porque nós temos irmãos que têm pedido, às vezes, cestas básicas, e nós não temos no nosso celeiro nada a ofertar, amém? Então, que você possa pensar, e eu fiquei muito, assim, feliz, porque eu tenho uma irmãzinha aqui, que aos olhos ela não tem. Mas ela falou, pastora, eu tenho uma cesta básica e eu quero ofertar na igreja, porque o Senhor tem multiplicado o meu celeiro. Então, e é uma pessoa tão simples que poderia estar necessitando, porque ela está desempregada e não tem muita ajuda e ainda não é aposentada. Então, o Senhor tem feito. E eu creio, irmão, que o Senhor fará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Desperta, tu que dormes. Amém? Boa noite, igreja. A partir de hoje, nós vamos estar fazendo cantinas. Então, hoje nós temos... Isso não é fake, tá? É de verdade. Foi feito pela minha sogra, pelo meu marido e através da doação da nossa querida Maris. Então, se você quer doar um bolo, um pudim, me procure. Não é a apóstola Nancy, me procure, por favor. Vocês têm o WhatsApp falando, eu quero trazer para abençoar em tal culto, amém? O valor é R$3. Nós aceitamos dinheiro e débito. Fiado não, nem crédito, tá? Mas também, assim, se você sentir de ofertar mais que R$3, amém. Todo o valor arrecadado nessa cantina e nas outras que virão será para o nosso novo templo. Amém? Deus abençoe. Amém. Jovens, sábado agora nós teremos a comunhão lá no Dantas. Quem não deu o nome ainda no grupo, por favor, coloque. Tá? A gente vai fazer as compras amanhã. O valor do dog vai ser R$10. Tá? A nossa comunhão vai ser no Dantas. Lá tem o endereço e tudo explicado. Tá bom? Qualquer dúvida, procura o Boff, a Tamara, eu, a Bidinha, a Ana que está se escondendo, o Isaías, tá ok? A Alice, a Tati. Tem mais gente. Tá ok? Amém. Hoje teve um grande resgate. O Eduardo Brise esteve comigo uma boa parte da tarde. E ele foi ministrado e foi uma grande bênção. E aí eu disse para ele, eu expliquei sobre o batismo, em toda a conversa, teve muita coisa. E eu disse para ele, você quer ser batizado? Quero hoje, agora.
Então tá bom. Não podemos negar isso. Ele foi batizado hoje. Porque vocês sabem o que aconteceu lá com aquele eunuco que estava voltando de Jerusalém, e Felipe, correndo junto à carruagem, começou a falar, conversar com ele. Ele estava lendo justamente o profeta Isaías, lá no capítulo 53. E aí ele começou a falar sobre Cristo, e ali ele entendeu e falou assim: ó, eu posso ser batizado? Claro, se tiver água, e tinha lá água perto. Ele foi batizado no mesmo instante. E aconteceu mesmo hoje. Amém, amados? Isso é tremendo. Eu quero declarar que virá toda a sua casa. Porque o Espírito de Deus tem poder e ele vai começar a convencer. Porque você está se tornando uma lâmpada lá. A candeia que é acesa não pode ficar debaixo da cama, mas no alto, no velador, para que todos naquela casa sejam iluminados por ela. Então vai começar um processo de salvação lá. Tremendo. Amém? Glória a Deus. Tem alguém doente com dor aí? Alguma enfermidade? Aleluia. Hoje o Sandro me mandou uma mensagem com o áudio do Eduardo. Lembra do Eduardo, aquele que era morador de rua e foi resgatado? Ele esteve aqui falando. E ele tinha um problema numa perna, ele não sentia mais aquela perna. E aí no áudio ele falou: agora eu já estou começando a sentir a perna. Estou sentindo assim como se fosse choque, como se fossem choques elétricos. E eu estou começando a sentir a perna. Amém? Então quando eu perguntar, tem alguém aí enfermo, com dor, você não demora para... Porque depois termina o culto e aí... O que você tinha? Hã? Refluxo. Eu repreendo esse refluxo. Refluxo. Cesse. Cesse agora e saia daí. E todo mal nesse aparelho digestivo, laringe, faringe, pode se retirar em nome de Jesus. Eu declaro cura, libertação sobre a tua vida. Agora, se liberta deste mal. Em nome de Jesus, está sendo liberto. Põe a mão aí, pastor. Põe a mão aqui no abdômen. Isso. Haja cura. Haja libertação. Está sendo liberto, amém? Amém. Glória a Deus. Ela estava sentindo aí o refluxo agora? Ela estava sentindo? Sim, mas agora ela estava sentindo? Ajuda. Você estava sentindo? Agora? O que você sentiu agora? O Senhor te libertou. O Senhor te libertou, amém? Aleluia. Glória a Deus. Por que um ou outro sente sono às vezes na hora da mensagem? Sabe por quê? É o peso da palavra, porque precisa de libertação. Amém? O quê? Todo vírus, todo mal pode sair da sua vida agora. Em nome de Jesus. E qualquer dor pode se retirar. Eu repreendo a dor, eu repreendo o vírus. Em nome de Jesus. Toda dor pode sair agora. Sai, dor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, renova ela agora. Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso,
renova da cabeça à planta dos pés. Ela vai sair renovada. No nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Repreendo todo mal agora. Toda tosse saia, toda rouquidão, todo incômodo, toda obstrução pode sair agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Jesus. Cadê a dona Eulália? Ah, você estava com dor? Põe a mão. Lógico. Aplaudam o Senhor Jesus, vai. Vamos ficar de pé. E aí? Tá leve, é isso. Então domingo você dá o testemunho. Amém? Receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.